Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início então ao nosso próximo bimestre. Peguem então o livro ângulo 3 de vocês e vamos então conhecer tudo que nós vamos estudar nesse livro 3, tá bom? Iniciando nossa aula de literatura dessa semana, vamos estudar o módulo 28. Antes de adentrarmos ao módulo 28, eu trouxe para vocês aqui, eu quero que vocês acompanhem aí de casa no livro ângulo 3 de vocês, o nosso sumário, que é tudo que nós vamos trabalhar, todos os conteúdos, tanto de gramática, quanto de literatura e redação, tá bom? Vamos lá? Acompanhem então aí em casa comigo. No capítulo 28, no módulo 28, nós vamos, que vai ser conteúdo dessa aula, nós vamos estudar a narrativa ficcional, os elementos da narrativa. No módulo 29, vamos estudar os recursos coesivos do texto e vamos analisar o abridor de lata, o texto abridor de latas. No módulo 30, vamos estudar a construção do enredo no texto autoral e na fanfic. No 31, vamos estudar o universo dos quadrinhos. 32, histórias em quadrinhos, recursos gráficos e visuais. Na 33, vamos estudar narrar com imagens, histórias em quadrinhos e tiras. No módulo 34, textos informativos, o texto jornalístico propriamente dito. No 35, linguagem jornalística são as marcas linguísticas. No módulo 36, a notícia e informação sobre o dia a dia. No 37, os textos jornalísticos, mas vamos estudar a participação do leitor nesses textos jornalísticos. No módulo 38, a carta do leitor, as marcas linguísticas. E o módulo 39, vamos estudar então as mensagens do leitor. Então aqui são todos os conteúdos que nós iremos trabalhar no livro ângulo 3 de vocês, ok? Então vamos lá à nossa aula de hoje, sobre o módulo 28, que é o módulo de leitura, que tem como título na narrativa ficcional, mas vamos estudar os elementos dessa narrativa ficcional, ou seja, os elementos da narrativa. Vamos lá então? A priori eu quero que vocês observem essas imagens, esses personagens, e eu quero que vocês analisem bem. Percebam aí, olhem direitinho, vejam se vocês conhecem, de onde vocês conhecem esses personagens. Vamos analisá-los agora. No livrinho de vocês vão encontrar então a seguinte pergunta sobre essas imagens que acabamos de observar. É o seguinte: os animais que protagonizam os contos populares simbolizam qualidades humanas boas e mais. Ou seja, os animais que estão protagonizando, os personagens em forma de animais nos contos e nas narrativas, elas simbolizam qualidades humanas. Por quê, professora? Porque o animal, ele não tem qualidade humana, mas os animais que são nos contos, nas narrativas ficcionais, ele dá características humanas. Ele sente dor, ele sente frio, ele tem medo, ele é lerdo. Então, os animais que protagonizam os contos populares, eles representam nesse conto, nessa narrativa, qualidades humanas. E essas qualidades humanas podem ser boas ou mais também. Vamos lá responder então? Qual dos animais representados nessa imagem você já viu em algum conto? Você se lembra da história? Pessoal, qual desses animais aqui que vocês observaram, você já conhece de algum conto? Com certeza sim, né? Vocês conhecem um lobo de algum conto? Vocês conhecem a tartaruga de algum conto? Será que vocês lembram? Raciocinem aí e façam então a resposta de vocês. Na segunda, que características humanas são simbolizadas nos contos populares pelos animais da ilustração? Vamos voltar então a essa tela. Por exemplo, aqui temos a tartaruga. Você conhece a tartaruga de alguma história? De algum conto? Sim, né? Se você conhece a tartaruga de algum conto, ou alguma história, alguma narrativa, você vai responder então quais são as características da tartaruga nesse conto que você acabou de lembrar. E façam então a resposta de vocês. Bom, vamos fazer agora a leitura do texto abridor de latas. Peguem o livro ângulo 3 de vocês e acompanhem com muita atenção a leitura, tá bom? Leitura esta que vai ser prescindida essa leitura para que nós possamos responder na próxima aula nossas atividades e que vocês também consigam resolver aí na casa de vocês plenamente as atividades propostas, tá bom? Vamos lá à leitura. O abridor de latas. Pela primeira vez no Brasil, um conto é escrito inteiramente em câmera lenta. Quando esta história se inicia, já se passaram 500 anos. Tal a lentidão com que ela é narrada, estão sentadas à beira de uma estrada 3 tartarugas jovens, com 600 anos cada uma. Uma tartaruga velha com 1.200 anos e uma tartaruga bem pequenininha com apenas 85 anos.
As 5 tartarugas estão sentadas, dizia eu. E diziam muito bem, pois elas estão sentadas mesmo. 28 anos depois do começo dessa história, a tartaruga mais velha abriu a boca e disse: que tal se fizéssemos alguma coisa para quebrar a monotonia desta vida? Formidável, disse a tartaruguinha mais nova, 12 anos depois. Vamos fazer um piquenique? 25 anos depois, as tartarugas se decidiram a realizar um piquenique. 40 anos depois, tendo comprado algumas dezenas de latas de sardinhas e várias dúzias de refrigerantes, elas partiram. 80 anos depois, chegaram a um lugar mais ou menos aconselhável para um piquenique. Ah, disse a tartaruguinha, 8 anos depois, excelente local este. 7 anos depois, todas as tartarugas tinham concordado. 15 anos se passaram e rapidamente elas tinham arrumado tudo para o converscote. Mas, súbito, 3 anos depois, elas perceberam que faltava o abridor de latas para as sardinhas. Discutiram e, ao final de 20 anos, chegaram à conclusão de que a tartaruga menor devia ir buscar o abridor de latas. Está bem, concordou a tartaruguinha 3 anos depois, mas só vou se vocês prometerem que não tocam em nada enquanto eu não voltar. 2 anos depois, as tartarugas concordavam imediatamente que não tocariam em nada, nem no pão, nem nos doces. E a tartaruguinha partiu. Passaram-se 50 anos e a tartaruga não apareceu. As outras continuavam esperando. Mais 17 anos e nada. Mais 8 anos e nada ainda. Afinal, uma das tartarugas murmurou: onde está? Ela está demorando muito. Vamos comer alguma coisa enquanto ela não vem? As outras não concordaram. Rapidamente, 2 anos depois, e esperaram mais 17 anos. Aí a outra tartaruga disse: já estou com muita fome. Vamos comer só um pedacinho de doce que ela nem notará. As tartarugas hesitaram um pouco mais. 15 anos depois, acharam que deveria esperar pela outra. E se passou mais um século nessa espera. Afinal, a tartaruga mais velha não pôde mesmo e disse: ora, vamos comer mesmo só uns docinhos enquanto ela não vem? Como um raio, as tartarugas caíram sobre os doces 6 meses depois. E justamente como iam morder o doce, ouviram um barulho no mato por detrás delas e a tartaruga mais jovem apareceu. Ah, murmurou ela, eu sabia que vocês não cumpririam o prometido e por isso fiquei escondida atrás da árvore. Agora não vou mais buscar o abridor. Pronto, fim, 30 anos depois. Vamos então, pessoal, começar o nosso estudo aqui sobre as estruturas e elementos da narrativa. Acompanhar a leitura direitinho? Essa leitura vai ser muito importante na hora da resolução das atividades propostas. Vamos lá então a estudar um pouquinho mais sobre essa estrutura e esses elementos da narrativa. Em um texto, geralmente se misturam vários tipos ou modos textuais. Podemos ter como narração, a descrição, a argumentação e a injunção, que são textos que indicam ordem ou instrução. As obras em que predomina o tipo narrativo pertencem aos gêneros textuais narrativos, como, por exemplo, de textos textuais do gênero narrativo: crônicas, conto, novela, romance, anedota e muitos outros. São exemplos de textos que pertencem ao tipo narrativo e também pertencem ao gênero textual narrativo. Alguns elementos da narração. Nós temos aqui a exposição de acontecimentos e ações. A exposição é feita por meio da linguagem verbal, ela pode ser oral ou escrita. Portanto, no texto narrativo há necessariamente uma voz que conta. E essa voz que conta nós podemos chamar de foco narrativo ou de narrador, tá bom? Porque aqui pode ser que o narrador não seja identificado, não seja um personagem. E aí nós vamos chamar ele somente de foco narrativo. Os acontecimentos e ações são elementos essenciais, ou seja, sem eles não existe narração. Pessoal, se o texto é narrativo, se ele vai contar uma história, se ele vai narrar uma história, é claro que nós temos que ter acontecimentos e ações, porque senão não existe uma narrativa, tá bom? Olha só, e sobre a evolução no tempo? A narração progride à medida que transcorre o tempo. Os acontecimentos evoluem e se encadeiam a outros acontecimentos, as ações e reações se sucedem, produzindo um conflito que se intensifica até que se chegue a uma solução.
mas dois elementos são implícitos na definição que estamos analisando. São as personagens e o espaço. Então aqui nós temos um resumo de todos os elementos que são necessários para que haja um texto narrativo. Nós precisamos ter os acontecimentos, as ações, que vão formular o enredo, que é a trama dos acontecimentos. Temos que ter o narrador, temos que ter o conflito, os personagens, o tempo, o espaço. São elementos que tem que existir em uma narrativa, em uma historinha que vai ser contada. A exposição de acontecimentos e ações. A exposição é feita... Eita, tá duplicado. Perdão, vamos lá. Vamos falar agora sobre o enredo. O enredo é a organização da narrativa, é o conjunto organizado dos acontecimentos e ações, ele é chamado de enredo. Vamos voltar aqui na tela anterior, nós vimos aqui que para que exista uma narrativa, temos que ter acontecimentos e ações. E o desenrolar desses acontecimentos e ações, nós vamos chamar de enredo. O enredo, pessoal, eu trouxe aqui o significado da palavra enredo. Ó. Enredo significa trecho, trama, intriga. Organização dos acontecimentos e ações de uma narrativa ficcional. Observe que essa palavra pertence à família do substantivo rede e é derivada do verbo enredar, que significa tecer como rede, mas também prender, o emaranhar em rede. Então, o enredo, ele é esse emaranhado de acontecimentos e ações que eles são compostos e vão compor o enredo. Bom, o autor pode organizar os acontecimentos de vários modos. Ele pode observar os acontecimentos em uma sequência linear, mas também pode organizar os elementos numa sequência não linear. Que sequência é essa, professora? Eu estou falando dos acontecimentos e das ações que formam o enredo. Esse enredo ele pode acontecer de forma linear. O que é algo linear? Algo ó, que vai plano, perfeitinho. O exemplo, o dia começou manhã, tarde e noite. O dia começou 5, às 5, 6, a história vai sendo contada de uma forma cronológica perfeita. Isso é um enredo linear, mas a sequência desses acontecimentos e ações pode ser de uma forma não linear. Ou seja, a sua narrativa pode começar à noite e de repente já é outra noite, nem passou a manhã e nem passou a tarde. Então há essa quebra da cronologia perfeita. Por isso que nós podemos ter essa sequência de acontecimentos e ações de maneira linear, quando ela segue o relógio, quando ela segue a ordem cronológica do universo, e nós temos a sequência não linear, quando não se segue aí essa ordem lógica. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Acompanhe as redes sociais da Agenda Edu e até a próxima. Um grande abraço.